Então, Deco, a ideia da gente é o seguinte, porque o Oscar tá aí, esse é o momento de que todo mundo tá falando de Oscar, de premiação, saíram os indicados, mas muitas vezes as pessoas fazem o quê? Fazem a Glória Pires. Não sabem opinar, não entendem das coisas, e aí a ideia é a gente tentar ir dissecando como é que funciona cada categoria. Vamos pegar a nossa próxima categoria, que seria trilha sonora. E aí, Deco Neves, o que é que você entende como trilha sonora de um filme? Trilha sonora é música. É a música que tá tocando no filme. É aquele que fica lá atrás, às vezes lá atrás baixinho, que ajuda até a criar o clima, né, da situação. Filme de terror, tem trilha sonora com 2 notinhas, né? O tema do filme Jaws, o tubarão é taran, taran. E dá aquele clima, às vezes você nem percebe a música e ela tá lá fazendo quase um personagem. Tem filme que a trilha sonora é um personagem também. É exatamente isso. O Spielberg é um gênio em relação a isso, porque ele consegue criar trilhas sonoras que são conhecidas e icônicas há muitos anos, né? Desde de Tubarão, que ele remodelou a ideia não só do blockbuster, mas também da trilha sonora, assim, que a trilha sonora você nem via o Tubarão, mas só de ouvir a música você já ficava tenso, né? Porque o Tubarão, por uma questão de financeira, ele não era utilizado, mas ele era representado o tempo inteiro através da trilha sonora. E a trilha sonora é super importante numa produção, né? Afinal de contas, é ela que vai dar o clima da coisa, que pode ser um clima mais triste, dependendo da situação, pode ser um clima mais alegre, dependendo da cena. E aí, existem trilhas sonoras que são compostas para, né? Porque quem não conhece a Marcha Imperial de Star Wars, por exemplo. Sim. Né? Mas a gente também tem uma recente agora, a trilha sonora da Mulher Maravilha, por exemplo. Sim. Que é muito boa e que agora você escuta essa música e você vai lembrar da Mulher Maravilha. Então, quando você atribui uma trilha sonora a um personagem, esse personagem termina ganhando mais força, porque ele não é só lembrado por ser um grande personagem, mas sim porque ele tem uma música atrelada a ele. Então, a trilha sonora faz toda a diferença no filme. Ela pode dar um tom que o diretor não quer, ou o tom que o diretor quer, dependendo da escolha da música. Então, trilha sonora é basicamente isso. Bem, Deco, então vamos falar agora de uma categoria que talvez confunda muito a cabeça das pessoas, que é a edição de som e a mixagem de som. Interessante, todo mundo confunde essas duas. Não é por que existe uma edição de som e a mixagem de som? Então, no filme, as gravações elas acontecem e elas geralmente captam as vozes dos atores. Mas tudo que você escuta do filme é colocado depois. Então, o som dos passos, o som da respiração, o som da chuva caindo, qualquer mínimo som, geralmente ele é colocado depois, porque quando eles começam a gravar na rua, se por exemplo for uma locação, existe a captação do som de tudo. Então, para evitar isso, eles terminam usando aqueles microfones direcionais e gravam apenas as vozes dos atores e acrescentam depois para ter um controle maior sobre esse som. Então, essa captação de som, né, de tudo que está ali, né, o passo, a voz, o barulho do sabre de luz, que é colocado depois, isso é edição de som. Eles vão começar a pegar esses sons. Se é um som, por exemplo, de um dinossauro, que a gente nem sabe qual é o som que ele faz quando ele dá o rugido lá. E aí tudo isso é criado para o filme. Então tudo isso aí é captado e a mixagem de som, que seria a nossa próxima categoria, é o que é que você vai ouvir. Por exemplo, se você vai para um filme como o Dunkirk, por exemplo, que é uma cena de guerra e tem um diálogo ali no meio da guerra, você vai ter que ouvir os atores que estão falando, mas você vai ter que ouvir a bomba explodindo lá longe, o tiro de uma metralhadora não sei o que, mais o tiro de espingarda, mais um tiro de arma. Então são muitos sons que acontecem dentro daquela cena. E aí eles têm que juntar tudo isso e fazer com que o espectador escute cada um desses sons, é a mixagem.
Ele, inclusive, ajuda a criar o ambiente, né? Por exemplo, se a gente tá conversando numa estação de metrô, então ele vai botar a galera passando, o som do metrô, mesmo que não apareça metrô na cena, né? A gente escuta o metrô atrás passando e tal. Pois é, e tudo isso aí, essa mixagem, você juntar todos esses sons e colocar dentro da cena, é que vai dar o tom de mixagem, que vai ser a categoria de mixagem de som, né? E aí é muito difícil, por isso que geralmente filme de guerra ganha. Você tem uma mixagem de som e tem um filme de guerra, ele vai ganhar, porque é muito difícil você fazer, porque você pode escutar, você presta atenção em qualquer filme de guerra, você olha lá, você tá escutando, mas você consegue escutar nitidamente todas as coisas. E nunca fica uma confusão, né, no seu ouvido, não fica aquele barulho como se tivesse várias pessoas falando ao mesmo tempo, é tudo bem calculado, até os decibéis eles calculam assim para ver qual vai ser o volume de cada coisa que vai entrar, para ver se não fica muito alto tal coisa, se tal coisa não se destaca mais. É muito difícil fazer isso. Às vezes tem referência, tipo, eu tô com o ator em primeiro plano. Filme de guerra, por exemplo, aí passa uma bala, se for perto do ouvido do ator, né? Ele tem esse cuidado de fazer como se fosse perto do nosso ouvido passando. Aí com agora a tecnologia do cinema, que tem não sei quantos .1, Dolby digital, tal, você realmente consegue ouvir, tipo, bateu o tiro ou explodiu ali atrás. A mixagem faz com que você escute ali atrás da sala do cinema, né? Tem esse cuidado de imersão também, né? Exato. Hoje em dia com a tecnologia, além de colocar você dentro do filme, ele traz o filme para onde você tá, né? E mexe, se você junta junta tudo isso aí, todo esse sistema Dolby digital, o THX que foi criado pelo George Lucas, e coloca dentro de uma sala IMAX, por exemplo, você praticamente participa do filme, capaz de levar uma bala perdida. Rapaz. Muito capaz de você morrer e levar uma bala perdida. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessas categorias aqui do Oscar, de toda a nossa explicação? Então é o seguinte, acompanha a gente aqui, se inscreve, ativa as notificações, que amanhã tem mais. Então segue a gente.